Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Amém, amados. Maná diário, todos os dias ao meio-dia, horário Mato Grosso do Sul. Nós estamos em Campo Grande, na rua São Vicente 653. Nós temos culto às 9 da manhã no domingo. Também temos às 19 horas o nosso cenáculo, o nosso culto de oração. Você é bem-vindo para estar conosco. Na descrição desse vídeo tem as nossas redes sociais com toda a nossa agenda. Então se informe. Venha estar conosco, venha buscar o Senhor enquanto se pode achar. Uma palavra hoje para você, para que a gente consiga caminhar com Deus sempre na mesma intensidade. O Senhor, ele não se baseia em desempenho, ele se baseia em relacionamento. Então, para o Senhor, ele preza muito mais que nós tenhamos um relacionamento profundo com ele do que nós tentarmos impressioná-lo com o nosso desempenho. Às vezes nós usamos réguas humanas e começamos a entender que buscar, que servir a Deus, que ser excelente no relacionamento com Deus quer dizer apresentar um resultado, como se nós estivéssemos servindo a um governo humano. E não, o Senhor, ele tem prazer em que nós venhamos crescer nele, em que o nosso relacionamento seja tamanho que ele possa mudar a nossa vida e mudar através de nós a realidade. Então a igreja do Senhor primeiro, como nós sempre dizemos, antes do ide tem o vinde. Então nós temos que nos aproximar do Senhor, aprender dele, nos relacionarmos profundamente com ele, e o resultado desse relacionamento será manifesto ao mundo. Nós temos um texto, nós hoje vamos falar sobre a primeira igreja do livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso. E o texto, ele diz exatamente isso. Ele cita uma igreja que trabalha, uma igreja que não suporta o mal, uma igreja que tem valores, uma igreja que tem princípios. Mas contra essa igreja, o Senhor tem o quê? Que eles deixaram o primeiro amor. E muitas vezes na sua vida ou na minha vida pode acontecer isso. Nós começamos a servir ao Senhor, as demandas vão aumentando, e nós começamos a servir ao Senhor no automático. Nós começamos a entender que desde que a gente esteja frutificando naquilo que Ele nos deu, desde que os resultados estejam aparecendo, o nosso relacionamento com Ele pode ficar para um segundo plano. Isso está totalmente errado. O primeiro amor, o Senhor não abre mão. Ou seja, qual que é o primeiro amor? Ele. Estar nele, estar com Ele, viver para Ele. Ele é o centro, Ele é o início, Ele é a base, Ele é o fundamento. O restante é consequência. E muitas vezes, queridos, pode ser que a estrutura que Deus te deu, você esteja envolvido em muitas atividades. E isso não é ilegítimo, desde que você não perca o primeiro amor. Desde que, antes de fazer, você tem que ser. Antes de fazer as coisas de um filho de Deus, você tem que se tornar um filho de Deus. Antes de ser representante de Cristo, você tem que ser alguém que o conhece profundamente, e que tem prazer nisso, e que dá a prioridade à companhia, à direção, à comunhão com o nosso Deus. Esse é
ponto que nós não podemos negociar. E o Senhor às vezes nos pede um passo atrás. E muitas vezes nós começamos a entender que está tudo bem, está tudo fluindo, as coisas estão acontecendo. Não. O Senhor diz severamente que se nós não nos arrependermos, não voltarmos onde nós caímos, o Senhor nos retirará daquele lugar. O Senhor vai tirar tudo aquilo que já nos proveu, porque estamos adorando a bênção e não o abençoador. Mesmo que seja um cargo, mesmo que seja um ministério, mesmo que seja um chamado, se nós não voltarmos ao primeiro amor, nós estaremos reprovados diante do Senhor. Ele é a causa de tudo, Ele é o alvo, Ele é o nosso objetivo. As demais coisas, elas são consequências desse relacionamento. E elas estão abaixo dele. Muitas vezes o Senhor vai pedir para você, para mim, dar um passo atrás. Que nós voltemos. Que nós venhamos buscar ao Senhor como buscávamos. Nós venhamos a crer como nós críamos. Nós venhamos a depender como nós dependíamos. Muitas vezes, quando nós tínhamos pequenas sementes na mão, o Senhor fez crescer, fez multiplicar, fez expandir. Então, muitas vezes, nós estamos firmados hoje naquilo que nós já colhemos e não no autor, não no dono da semente, não do criador de todas as coisas. Nós temos que retroceder nos nossos conceitos. Quem nos sustenta, quem nos ampara, não é o nosso trabalho, não é a nossa igreja, não são os nossos líderes. Quem nos sustenta é o Cristo vivo. É Ele que é o centro da nossa vida. A palavra de Deus é o nosso fundamento. Nós não podemos abrir mão, nós não podemos negociar esse fundamento. E não podemos desviar o nosso foco. Nós não podemos compartilhar, começar a imaginar que Cristo vai dividir a glória com qualquer outro provedor. Não, Ele é tudo. É Ele quem abre portas. É Ele quem nos dá saúde. É Ele quem diz sim e quem diz não. A palavra do Senhor diz que Ele tem as chaves de Davi. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então, queridos, voltemos ao primeiro amor. Voltemos a ter um relacionamento profundo com o nosso Cristo. Voltemos a ser crianças, aprendizes, dependentes. Nós voltemos a ser filhos. Que nós voltemos para aquele lugar de dependência, de aprendizado, na qual o Senhor começou a trabalhar e hoje vivemos o resultado das orações que fizemos naquele período. Vamos orar para que nós entendamos isso e que a igreja se volte para o Senhor da igreja, para o Cristo vivo, para o Filho de Deus. Oremos ao Senhor. Paizinho, colocamos diante do Senhor, Pai, o nosso arrependimento. Perdoa-nos, Senhor, porque nos afastamos de Ti. Perdoa-nos porque nos distraímos com as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Perdoa-nos, Senhor, porque o conforto, a bênção sem medida, a abastança, a falta de necessidade nos cegou e perdemos de vista o nosso pastor, o nosso provedor, aquele que tem sustentado as nossas vidas. Em nome de Jesus, que haja um despertar, Senhor, dessa dependência do Cristo. Ô Senhor, nós voltemos ao primeiro amor, que nós voltemos, Senhor, àquela integridade, Pai, aquele momento em que buscávamos o Senhor para conhecer o Senhor e tínhamos o coração quebrantado, porque sabíamos, Pai, que vivíamos pela Tua misericórdia, Senhor. Que esse senso de dependência volte, Senhor. Que o arrependimento, Senhor, pelos passos que demos sem consultá-lo, nos corrompa, Senhor. Que nós venhamos estar realmente constrangidos, Senhor, pelas vezes em que não Te buscamos antes de tomar decisões, pelas vezes em que achamos que éramos autossuficientes. Vem sobre nós, Pai, com a Tua graça, com a Tua virtude, e faz-nos cada dia mais sensíveis, Senhor, a essa verdade. O Senhor é tudo. O Senhor é tudo. O Senhor é toda a fonte, o Senhor é a provisão, o Senhor é a luz, o Senhor é tudo que nós precisamos. Em nome de Jesus o Cristo, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que nós entendamos que o Senhor é tudo que nós temos e é tudo que nós precisamos. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe seu dia,
Não se esqueça que amanhã, meio-dia, horário Mato Grosso do Sul, mais um Maná Diário. Deus te abençoe.